E aí, pessoas? E aí, crazy people? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo? Tudo aí onde vocês estiverem aí, sob a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde você estiver aí, sei lá, em Sergipe, Maranhão, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, onde vocês estiverem aí, sei lá, fora do Brasil, em Portugal, ó. Brasileiros que estão assistindo esse vídeo em Portugal, quem sabe, né? Deus é que sabe. Ou de repente na Sérvia, ou sei lá, na República Tcheca, ou na Inglaterra, ou na Argentina, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, sinta-se acolhido pelo canal Paulo Dharma 1970, brasileiros aí nesse mundo imenso, esse mundo imenso de Deus, beleza? Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma, muito obrigado por você estar dando essa força, essa moral, muito obrigado mesmo, tá? Vocês que assistem, vocês que estão aí em Minas Gerais, onde vocês estiverem, muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui no meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo. Ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Se você quiser adquirir os produtos que tem aqui, que eu vou aqui anunciar aqui nos livros aqui que eu vou falar aqui, até filme eu vou citar aqui. Se vocês quiserem encontrar no Amazon, ó, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o link ali embaixo na descrição para vocês adquirirem os produtos. Se você quiser comprar qualquer livro aqui, você compra na Amazon, beleza? Com o meu link, tranquilo, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então a gente volta já, eu vou fazer aqui vou ali tomar um café, você também vai beber um cafezinho rapidinho ali, tomar uma água e a gente volta aqui, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e a gente volta já, beleza? Valeu, até já, valeu! 10 segundinhos, já foi, rapidinho, né? Foi lá só dar o tempo e voltar. Seguinte, eu tô com a obra aqui, um livro, um clássico absoluto da literatura universal, que não é aceito muito nos chamados cânones, né? Esses cânones, esses negócios tipo Harold Bloom, esse aqui, ó. Esse cânone ocidental, esse pessoal aqui de universidade, né? Esse Harold Bloom, falecido Harold Bloom, esse povo das universidades que resolvem escolher o que é e o que não é clássico, o que é e o que não é importante para ser lido pela humanidade. Assim, eles escrevem lá dentro dos seus gabinetes lá de universidade, eles colocam os livros que eles consideram o clássico, né? Reúnem lá uma patota, uma turma que é de gosto pessoal e colocam isso para as pessoas lerem, né? Esse Harold Bloom, ele escolheu aqui a patotinha dele aqui, né? A patotinha dele aqui e não quis, aí considerou assim que o Herman Melville do Moby Dick, né, não é um autor que, não, esse aqui não é o autor que tem que ser lido pela humanidade. Eles consideram o Herman Melville um autor menor. E inclusive também, que eu estava reparando, o Pushkin, olha que coisa, o Pushkin não está aqui no cânone ocidental. Quer dizer, quando você pega e coloca o Pushkin como um autor menor, ou o sujeito desconhece, né, que assim, eu quero acreditar, ou ele é realmente um imbecil mesmo. Então eu pego um cânone desse aqui e jogo no mato. Isso aqui não vale, não vá por isso aqui, que é um erro, beleza? Eu só queria dar esse adendo inicial, porque eu considero que esses caras ou eles não entendem literatura, ou eles viveram 80 anos e não sabem o de qual é. Então você não colocar o Eugênio Onegin como o clássico da literatura russa maior, muitas vezes até maior do que isso aqui é maior do que Dostoiévski, e o Dostoiévski também não está no cânone, não está. Tem alguma coisa errada. Esse livro aqui, o Billy Budd, que é o que eu quero fazer uma resenha rápida, né, básica, se eu puder, né, não me estender muito. Esse Billy Budd aqui é uma gratíssima surpresa, um livro extraordinário. Tem umas 70 páginas. Se eu descontar aqui a abertura um comentário aqui, né, de prefácio, dá umas 50, 60 páginas, Billy Budd, mas é tão imenso, tão extraordinário. Isso aqui tem filme, entendeu? O Vingador dos Mares, que é o Billy Budd, que é um filme de 1961, se eu não estou enganado, 60, 61, que tem o Terence Stamp
né? Tem o Tennessee Stamp como protagonista, como Billy Budd. Procurem, ache esse filme que vale muito a pena. Tem nos streamings aí para assistir, né, de clássicos, tem para assistir. Esse livro aqui, ele é uma espécie de luta do bem contra o mal. Assim, dadas as devidas proporções do que é o chamado bem e o mal, e o incorruptível, a nossa honra, né? O que nós temos de honrado, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas cruéis, perversas, mesmo tendo o mal diante de nós, né? Muitas vezes pessoas perversas diante de nós nos conservamos muitas vezes nos conservamos pessoas íntegras, dentro da perspectiva de que somos realmente pecadores. E o Billy Budd, ele é um grumete, ele é um sujeito com 17, 18 anos de idade. Ele está num navio chamado Rights of Man, Direitos do Homem. Essa história se passa em 1797. Está acontecendo ali, meio que já terminou a Revolução Francesa, né? Está meio que terminando, Napoleão já está tomando conta já da França, nesse período de 1797. E a Inglaterra, obviamente, está em guerra com a França. Está em guerra com a França. O Napoleão já tomou o poder, mas ainda persistem os ideais na França da Revolução, né? Tá? E esse grumete, esse Billy Budd, William Budd, ele está num navio chamado Rights of Man, né? Rights of Man, e ele é inglês, e ele é cooptado para ir para outro navio, o Indomitable, né? Porque nessa época só ia para a marinha bandidos, gente da cadeia, gente que estava devendo grana para o Estado, para o rei, etc. Eu já fiz um vídeo, o Hans Staden, que deve estar aí no canal, ou está no canal, deve estar no canal, já tá rodando no canal, que é exatamente isso. Na época das grandes descobertas, o Villegayon o Villegayon, né, o Hans Staden, esse pessoal, eles saem das cadeias, no Villegayon inclusive, ele sai procurando quem vai estar nos navios, né? E geralmente você não vai ver homem de bem, rolando nesses navios, não vai ter, é muito difícil. Então você tem que percorrer as cadeias, pegar e encher o navio de pessoas assim inescrupulosas, bandidos, aquele tipo de coisa. E o Billy Budd não é bem isso, ele é um indivíduo que quer rolar no navio, né, quer andar no navio, como no caso do Ismael, né, do Moby Dick, né, Mein Calme Ismael, entendeu, do Moby Dick, que ele resolve seguir no navio. Ele quer ter a experiência de andar num grande navio da frota britânica, e ele está nesse Rights of Man, que é e eles consideram assim muito estranho, o pessoal considera muito estranho o nome desse navio, parece navio francês, parece coisa de francês, mas não é o caso, não é francês. Mas aí ele é cooptado exatamente para ir para outro navio, e ele vai participar desse Indomitable. E ele é bonito, esse garoto, né, ele deve ter os seus 16, 17 anos, ele é analfabeto de pai e mãe, ele não sabe... não sabe a data de nascimento dele, ele é um enjeitado, né? Ele é um enjeitado, sem pai, sem mãe, criado sabe-se lá como. Então ele vai parar nesse Rights of Man, e lá ele vai acabar nesse Indomitable. E nesse Indomitable tem um capitão chamado Capitão Velho, né? Que é um homem assim, acima como vou dizer assim, incorruptível. Um sujeito que com todas as honras, né, de ser um capitão, de ser um homem que, com suas dúvidas, suas dores, se considera um sujeito fraco. Ele não é, mas ele se considera um sujeito fraco. E o narrador, né, em primeira pessoa, quem viu os acontecimentos, né, de 1797, faz comparações com acontecimentos que tiveram em guerra em 1842, justamente a questão da marinha norte-americana, marinha inglesa, marinha francesa. O Herman Melville que eu posso dizer que é o indivíduo que soube dos acontecimentos, né? Ele resolve fazer a narração desse material, dessa história, né? Dessa incrível história que ele narra. Ele já tinha feito isso no Moby Dick, mas o próprio, né, o Otto Maria Carpo, que eu tenho aqui em mão, né, que vocês sabem que eu gosto dele bastante, ele vai dizer aqui que sobre o Melville, quase sempre em Melville a realização fica atrás da intenção.
menos talvez nas novelas curtas e em Billy Budd, baseado em experiência trágica. Melville não se realiza completamente quando não se baseia em experiências vividas. Ele não, assim, ele faz parte daquela turma que não gosta do Moby Dick, não gosta do Herman Melville. E o Herman Melville se tornou algo além, né? Além o maior da literatura norte-americana, entendeu? Eu gostaria até de compará-lo a Dostoiévski. Dostoiévski na Rússia, né? Se tornou algo extraordinário, grandioso, não maior do que Pushkin, tá? Não maior do que Pushkin, porque o Dostoiévski foi beber muita coisa no Pushkin. E o Herman Melville se tornou, assim, vamos dizer, o Dostoiévski norte-americano. O maior escritor norte-americano de todos os tempos. Embora ele beba das fontes do Nathaniel Hawthorne, né? Mas essa história dele de colocar as questões do ser humano, o seu inconsciente, o seu vazio espiritual, a sua falta de Deus, o seu ar inescrupuloso, seus pecados, o Melville vai colocar tanto no Billy Budd quanto no nosso queridíssimo Moby Dick, né? Vai colocar no Moby Dick também, que é a alma humana, a loucura humana, tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, né? Nós sabemos disso, sabemos o que o ser humano ele é capaz muitas vezes de fazer, as coisas horrendas que o ser humano é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo também é capaz de coisas nobres, mesmo sendo pecador. Aí então, o Billy Budd ele vai parar nesse navio, ele passa a ser considerado, né, um grumete, né, ele vai ficar ali naquela parte de cima, o capitão coloca ele na parte de cima lá para ficar vigiando os navios que chegam, os navios que estão, porque eles estão em contínua guerra, estado de guerra. E o capitão ele tem seus valores lá, e ele tem um indivíduo que é o mestre de armas chamado Claggart. Esse Claggart é um indivíduo que sabe-se lá de onde veio, ele é um cara de maus bofes, ele é responsável pelo controle de certa forma da tripulação ali, aquele baixo clero da tripulação, e ele é um cara mal visto pra caramba pelos outros, pelos marinheiros, né? Os marinheiros os maus bofes também, a gente não vai passar a mão ali na cabeça de marinheiro não, mas ele é um indivíduo odiado pela galera, ele realmente ele é assim, um personagem num nível shakespeariano, né? Que é o que eu vejo no Herman Melville, aquela vontade de ser Shakespeare, né? Aquela vontade de ser Shakespeare, que eu já tinha visto isso no Moby Dick, e o Billy Budd tem muito de Shakespeare. Assim, esse Claggart é um cara mau. E como a vida, né, me parece no texto que a vida fez com que ele fosse piorando no tempo, por conta dos relacionamentos que nós temos com os outros, né? Ou você melhora com o tempo, ou você piora com o tempo. Esse Claggart, ele é um cara que ele tem um ódio incrível pela humanidade, pelas pessoas, ele tem um rancor, ele tem um ressentimento, ele é algo mau, ele é perverso. E ele tá ali naquele navio, e o capitão fala assim, não, ele tá aí, é bom que ele esteja, porque se ele não tiver também, a tripulação do navio vai... A gente já teve outros motins aí em navios, e é bom a gente ter uma espécie de Claggart, né, pra botar as coisas no rumo ali. Ele sabe que o sujeito não é lá muito bom, e ele adquire uma raiva desse Billy Budd, ele adquire um ressentimento que ele olha assim e vê a pureza do Billy Budd, ele vê o indivíduo, esse Billy Budd, como algo puro, que ainda não se corrompeu, ainda não está corrompido, embora ele seja pecador, ele nasceu pecador, mas ele tem qualidades morais, esse Billy Budd, e ele é bem quisto pela tripulação do navio, e ele adquire uma raiva. É shakespeariano o negócio, igual no Otelo. Ele adquire um ódio, ele quer destruir aquele ser, esse Billy Budd, ele quer destruir esse ser. Ele quer acabar com aquilo, é como se fosse uma criação de Deus que o Claggart quer destruir. Tipo como se estivesse apontando para Deus assim, você fez esse sujeito honrado aí,
Mas eu vou destruir, eu vou acabar com essa sua criação. É o Satanás do John Milton. Ele quer destruir isso. E ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai intrigar o Billy Budd com o capitão. E o capitão não leva muito a sério. O capitão não leva muito a sério. Inclusive o Billy Budd, quando ele for alçado, né, numa posição melhor, né, porque o capitão vê que ele realmente é interessado. Ele tem uma cena que o Claggart, ele manda um marinheiro doente, né, um marinheiro já adoentado, já ficar lá trepado lá naqueles varapaus de navio, né, mesmo doente, já quase desmaiando, tá lá trepado no varapau do navio lá. Ele manda: você tem que ir, você tá fingindo que você tá doente. Não, tá todo mundo falando que ele tá doente, ele não tem condição. E aí ele não, você vai. Aí o cara vai, tá bom, tudo bem, vai lá, se fica trepado lá doente, imagina, trepado, tentando enxergar de onde é que vem navio, e ele escorrega, e o Billy Budd vai tentar salvá-lo, não consegue, porque ele acaba caindo lá de cima e morre, entendeu? E aí a tripulação vai, mais e mais ódio. Aí esse Claggart, ele arruma um plano assim, ele vai pegar um sujeito covarde lá que ele tem sobre comando, né? Esse Claggart tem um sujeito covarde. Ele vai arrumar uma intriga. Para dizer que o Billy Budd ele tá organizando. Ele veio de um navio chamado Direitos do Homem, né? Muito estranho isso, um navio chamado esse. Deve ser um espião e tá ali para criar motins no navio. E ele é um líder dos motins e vai no capitão jogar toda essa raiva, né, todo esse ódio toda essa raiva no capitão. Esse Billy Budd que você colocou aí, ele é um sujeito inescrupuloso. Ele tá juntando, criando todo esse tipo, tá enganando até você. Tá enganando você, capitão, e os outros, mas ele é líder dos motins e eu posso arrumar testemunhas de que ele realmente é um motineiro que está aqui, né? Tá aqui apenas para derrubá-lo aqui do posto capitão e destruir com o navio. Aí o capitão não leva muito a sério, mas chama o Billy Budd. Billy Budd, vem aqui e vamos confrontar essas versões aqui. O Billy Budd, ele tem um problema que é uma gagueira. Quando ele fica muito nervoso, ele não consegue falar. Entendeu? Ele já deu demonstrações disso, que ele não consegue falar. Ele começa a e não sai. Entendeu? E não sai as palavras. É como se eu ficasse aqui no vídeo aqui, nervoso, tentando falar e não consegui, e aqui não sai. E esse Claggart, como é que fica assim? Beleza, né? Então você é confrontado, há esse confronto dos dois. Na hora de falar, o Billy Budd, em vez de conseguir falar, ele fica com tanto ódio do fato do Claggart ter mentido, ter jogado a honra dele na lixeira, que ele simplesmente dá um soco de uma forma na cara do Claggart que o mata. Ele bate com a cabeça, provavelmente bateu em algum pedaço de madeira e fratura o crânio e morre. É aí que o bicho pega. É aí que a coisa... que simplesmente o capitão fica com um problema em mão, né? O que fazer? Ele reúne os líderes lá, o conselho do navio, né? E vão fazer como é que eu diria? Um conselho de guerra. Um conselho de guerra ali, uma espécie de... como é que é o nome da palavra que se usa? Eles então se reúnem nesse tribunal, né, uma espécie de tribunal. Eles fazem lá um tribunal, reúnem o conselho, né, do navio, né, como se fosse assim numa igreja, né. Nós temos o conselho para ver para tomar decisões, né, decisões que muitas vezes são difíceis. Então eles se reúnem, aí eles escutam o acontecido e falam, né. A única testemunha do que aconteceu foi justamente o capitão, que viu o Billy Budd dar o soco na cara do Claggart. E a morte do Claggart. Quer dizer, o Billy Budd tinha sido acusado sem provas, né, sem provas nem nada, tinha sido acusado. A honra do Billy Budd tinha sido destruída pelo Claggart. O Billy Budd, num acesso de fúria, dá um soco nele e mata o indivíduo.
entendeu? Aí o que que acontece? Esse conselho se reúne, eles estão ali, né, em conselho para ver o que fazer, ele é julgado, e os três que estão com o capitão consideram, obviamente, que o Billy Budd é inocente. Mas o capitão, ele mesmo tendo visto tudo aquilo, ele considera que, mesmo sabendo que o Billy Budd é inocente, mesmo sabendo que o Billy Budd apenas se defendeu de acusações, né, de acusações perversas do Claggart, o capitão ele considera que não dá para deixar de passar a lei marcial ali, né? É a chamada lei marcial, né? A lei marcial, o nome que eu estava procurando era exatamente isso, era lei marcial, julgamento marcial, entendeu? Que é exatamente isso. Não dá para deixar em branco isso, em detrimento dos problemas que vão ser, porque ele considera o seguinte: você quando tá em cargo de responsabilidade, entendeu? Você tem que tomar decisão. São decisões que você tem que tomar. Não dá para deixar passar, O capitão, ele é um capitão muito correto, muito certo, muito apegado à lei, à ordem, entendeu? Ele segue a lei, e ele diz o seguinte: se a gente permitir que o Billy Budd saia dessa sem nada, vai ser ruim para o navio, vai ser ruim vai ser ruim para o sistema em si. O sistema quer que o criminoso ele pague. E nós aqui, nós temos as nossas leis aqui no navio, e essas leis no navio dizem que ele tem que ser condenado à morte. Vocês não tem jeito. Se vocês souberem de alguma forma, tá escrito aqui, lei marcial, ele matou um superior, e isso tá dizendo na lei que ele não tem como passar batido isso. Não há a menor possibilidade. Se vocês souberem de alguma forma de conseguir passar por essa lei que diz que ele tem que ser condenado, vocês me mostrem. Eu gosto do Billy, eu acho que ele é uma pessoa correta, corretíssima, ele é um indivíduo absurdamente correto, mas a lei diz para nós que nós não podemos deixar passar batido esse negócio. Ele matou um superior, então ele tem que ser condenado à morte. No primeiro momento, os outros da corte marcial, eles se rebelam. Não, eu não vou matar um inocente, eu não vou fazer isso, etc. Mas o capitão mostra por A mais B que não tem jeito disso ser passado em branco, entendeu? Não há a menor possibilidade. Vocês resolvam aí. É o seguinte: não dá, não tem jeito. Nós depois vamos ter que isso vai ter problemas mais na frente lá. A corte marcial ela diz, então beleza, então o Billy Budd é condenado à morte por enforcamento, entendeu? Engraçado é que no filme o filme é uma adaptação do livro, né, do texto do livro, né? E no livro há uma conversa com o Billy Budd, o capitão, né? O capitão vai ter uma conversa com o Very, vai ter uma conversa com ele lá onde está, e no livro não é falado, porque é o seguinte: aquele problema da narrativa, né? Nós temos a narrativa. As narrativas, elas são, né, elas variam de tempo em tempo, de forma em forma, como eu vejo uma coisa, como o outro vê uma coisa. Então o Herman Melville, ele preferiu não dizer, né, o que foi a conversa do capitão com o Billy Budd lá onde estava lá. O Billy Budd estava encerrado lá. Já no filme tem essa conversa. No filme o Peter Ustinov, né, que é o diretor do filme, o Peter Ustinov, que inclusive faz o Capitão Very, né? Peter Ustinov, celebérrimo ator e diretor. Esse filme é direção dele, né? Aí no filme eles colocam lá o capitão, mostra lá o capitão conversando com o Billy Budd lá na prisão do navio, etc. No livro não há essa conversa, fica em aberto. O Billy Budd é tão nobre, que ele vai, são mentalidades, né? Ele vai ser enforcado ele é inocente, ele apenas se defendeu num ato de raiva porque a honra dele tinha sido, né, lameada em frente do capitão pelo tal do Claggart.
O Billy Budd, mesmo com a sentença de morte, mesmo né, vai ser enforcado, ele é um sujeito assim, ó, é outro nível. Não é igual a nós. Nós somos covardes. Se eu fosse eu, por exemplo, eu ia fazer um escarcéu. Eu ia xingar todo mundo, eu ia chamar os cambada de vagabundo, não sei o que, eu ia esculhambar. Mas ele não, ele é nobre. Ele não se sabe, é aquele indivíduo que não se sabe de onde veio. Ele é o antípoda do Claggart, que também nós não sabemos de onde veio, mas que a vida foi destruindo aos poucos, né, os sonhos, os valores. O indivíduo foi se degenerando com o passar do tempo. O Billy Budd não, o Billy Budd é um jovem de 18 anos de idade, que está na flor da idade, e que, assim, com o tempo, provavelmente, talvez ele se corrompesse. O Capitão Very é um indivíduo que é mostrado no livro que ele é incorruptível. Ele é seguidor dos códigos, das leis. Ele não se vende, ele não... Né, mostra-se bem isso. Ele percebe de qual é do Claggart, mas ele diz assim, se nós não fizermos cumprir a lei, nós estaremos errados. A lei diz isso. A lei diz isso. É um outro mundo, são outros valores que nós perdemos aí ao longo do tempo aí, e hoje estamos completamente degenerados. Hoje o ser humano está completamente degenerado, é lucro, é grana, é ter coisas, mas nessa época aqui ainda existiam valores que foi se degenerando com a Revolução Francesa, né? Com a Revolução Francesa 1789 para cá, o ser humano só desceu a ladeira. E aqui o Billy Budd mostra isso. Ele é o antípoda do Claggart. Ele é um indivíduo que não está ainda corrompido, provavelmente, se não viesse a ser condenado à morte, não sei o que seria. Mas aqui ele é o antípoda e o Claggart quer destruí-lo. E o engraçado é que quando o Claggart no filme quando ele bate a cabeça que ele morre, ele dá um sorriso que é como se ele soubesse o que vai acontecer. No filme isso fica... No livro o autor... mas assim, fica subtendido que com isso tudo que aconteceu, o Claggart no final das contas venceu. Então o Billy Budd é condenado à morte. Na frente de todos a tripulação do navio, né? Há uma espécie de revolta de início. Mas o próprio Billy Budd, ele vira para todo mundo, né? Ele saúda o capitão, entendeu? Que, ó, capitão, eu vos saúdo, que Deus lhe abençoe. Na frente de todo mundo. Ele não chora, ele não grita, ele não pede perdão, ele não faz nada. Ele simplesmente, com um sorriso no rosto, cumprindo seu dever como homem de navio, né? Como homem de navio, não tem ressentimento, não tem ódio de ninguém, e ele é enforcado e morre. Aí, entendeu? Aquilo pro capitão foi terrível, né? Ele sente que, poxa, ele teve que cumprir lá a ordenança, mas foi algo assim... tenebroso. E logo em seguida, quando há esse enforcamento, logo em seguida, aparece um navio francês e há um bombardeio, entendeu? E o capitão acaba morrendo nesse bombardeio do navio francês lá, que estava em estado de guerra, e esse capitão ele morre logo em seguida. Eu vou separar aqui algumas passagens desse clássico, só para vocês verem como é que isso aqui é para bater palma. Aqui, ó. Isso aqui está falando do Capitão Very. Em vista do papel que o comandante do Indomitable desempenha em cenas que brevemente seguirão, bem é que completamos o bosquejo principiado no capítulo anterior. A parte as suas qualidades como oficial da Marinha, era o Capitão Very uma criatura excepcional. A semelhança de muitos famosos marinheiros ingleses, o longo e árduo serviço prestado com assinalada dedicação não lograra absorver e salgar completamente o homem. Demonstrava acentuada inclinação para quanto dissesse respeito à vida intelectual, amava os livros e nunca se embarcava sem uma biblioteca recém-sortida, pequena, mas com o que havia de melhor. O ócio a sós, em alguns casos, tão enfadonho que de quando em quando surpreende os comandantes, mesmo durante um cruzeiro de guerra, nunca era tedioso para o Capitão Very. Sem nada do gosto literário que atenda menos para o fundo que para a forma, as suas inclinações o levavam a preferir os livros, a que naturalmente propendem todos os espíritos sérios de ordem superior
investidos de algum cargo ativo de mando, livros que tratam de homens e eventos reais de qualquer época, obras de história, biografia e de autores não convencionais, que, libertos da hipocrisia e da convenção como Montaigne, sinceros e sensatos, filosofam sobre realidades. Nesse amor à leitura encontrou ele a confirmação de seus próprios e mais íntimos pensamentos, confirmação que debalde buscara na conversação social, de sorte que sobre muitos pontos fundamentais nele se enraigaram convicções positivas que pressentiu conservaria imutáveis enquanto se mantivesse intacto o seu intelecto. Em face da modesta posição que por sorte lhe coubera, essa atitude lhe era propícia. As suas assentadas convicções formavam como que um dique contra as águas invasoras das novas ideias políticas e sociais que arrastavam na sua avalanche muitos espíritos do tempo, espíritos por natureza não inferiores ao passo que outros membros da aristocracia a que ele pertencia por nascimento se exasperavam contra os inovadores, principalmente porque as suas teorias eram contrárias às classes privilegiadas. O capitão velho se opunha desinteressadamente a eles por lhe parecerem incapazes de construir instituições duradouras e estarem em guerra com a paz do mundo e o bem da humanidade. Agora nós vamos aqui, olha aqui, continuando aqui, ó. Nessa época se encontrava de tal forma impossibilitada de escolher com demasiado escrúpulo seus recrutas que não somente existiam notoriamente assim no mar como em terra turmas de recrutamento, como também se fazia pouco ou nenhum segredo dos plenos poderes outorgados à polícia de Londres para capturar qualquer suspeito fisicamente capaz ou qualquer sujeito duvidoso que estivesse em liberdade e remetê-lo sumariamente para o arsenal ou para a esquadra. De mais a mais, até entre os que se alistavam voluntariamente, havia casos em que o motivo que os impelia não tinha nada de patriótico, nem sequer do aventuroso desejo de conhecer a vida naval ou buscar aventuras marciais. Devedores insolventes de categorias inferiores, em promiscuidade com cavaleiros de moral duvidosa, encontravam na marinha seguro e cômodo refúgio. Seguro porque depois de alistado a bordo de um navio de sua majestade, viam-se praticamente acobertados num santuário como o transgressor da Idade Média que se abrigava à sombra do altar. Tais irregularidades sancionadas que o governo, por óbvias razões, dificilmente se animaria a examinar naquela ocasião, e que por interessarem apenas as classes menores influentes do gênero humano, foram depois totalmente esquecidas. Não foram de verdade a algo cuja autenticidade não garanto e que por consequente escrupulizo de afirmar. Algo que me lembra ter visto impresso, se bem não me recordo do livro, mas isso me foi pessoalmente comunicado há mais de 40 anos por um velho marinheiro aposentado que trazia um tricórnio na cabeça com o qual travei interessantíssimas conversações do terraço. Aí ele vai falar aqui, né, sobre como a marinha britânica ela tinha pelo menos algumas, como eu dizia, algumas superstições, não, umas coisas aqui. Aqui outra aqui, ó. Sim, mas um conhecimento superficial dela que serve apenas aos propósitos ordinários. Quando se trata, porém, de coisas mais profundas, não estou muito certo de conhecer o mundo e conhecer a natureza humana seja o mesmo ramo de conhecimento, visto que, embora possam coexistir no mesmo coração, podem também existir isolados. Pelo contrário, num homem comum, o atrito constante com o mundo lhe embota o fim de discernimento espiritual indispensável à compreensão do essencial de certos caracteres excepcionais, maus ou bons. Num caso de certa importância, já vi uma menina engambelar como quis um velho advogado. E não se tratava de pieguice, de um amor senil. Nada disso. Mas ele entendia mais de leis que do coração da menina. Coke e Blackstone raro projetaram tanta luz sobre escuros sítios espirituais como sobre os profetas hebreus, e que eram eles eremitas quase todos. Naquela ocasião, tamanha era a minha experiência que não enxerguei direito o alcance de tudo aquilo. Pode ser que o enxergue agora, e de fato, se o dicionário baseado nas Sagradas Escrituras ainda fosse popular, poderíamos com menos dificuldade definir e denominar certos homens fenomenais. Nas atuais circunstâncias, precisamos recorrer à autoridade não sujeitas à acusação de estarem imbuídos do bíblico elemento. Numa lista de definições inclusa na tradução autêntica de Platão e atribuída a ele, lê-se isso: depravação natural, depravação conforme a natureza. Definição que, se bem cheire a calvinismo, não envolve de maneira alguma o dogma de Calvino em relação a todo o gênero humano. A sua intenção torna evidentemente aplicável apenas a indivíduos.
Não são muitos os exemplos dessa depravação que nos fornecem os patíbulos e as prisões. Se quisermos encontrar casos notáveis, visto que neles não se observa a aliança vulgar da bruteza, pois são invariavelmente dominados pelo intelectualismo, precisamos procurá-los alhures. O ambiente mais favorável é a civilização, especialmente a do gênero austero, envolta no manto da respeitabilidade. Ela possui, aliás, certas virtudes negativas que lhe servem de mundos auxiliares. Nunca permite que o vinho lhe desmanche reserva, e não será exagero afirmar que não tem vícios nem pecadilhos, pois um orgulho fenomenal os exclui de todas as suas manifestações. Nunca é mercenária nem avara. Em suma, a depravação a que aludimos em nada comparte do sórdido nem do sensual. É séria, mas destituída de acrimônia. E se bem não bajula o gênero humano, nunca o censura. Mas o que nos exemplos mais frisantes assinalam uma natureza tão excepcional é o seguinte: embora o temperamento igual e o porte discreto do homem pareçam indicar um espírito particularmente sujeito às leis da razão, nos recessos de sua alma desembesta em razão, em absoluta revelia essas leis, e aparentemente pouco se serve da razão, a não ser empregá-las como instrumento ambidestro na prática do irracional, ou seja, para consumar um intento que pela sua desenfreada perversidade pareceria ter algo de loucura, empregará um discernimento frio, sagaz e perfeito. Quer dizer, o ser humano ele quando ele não é brutão, né, ele vai atrás de cometer pecados, assim, né, pecados, e justificar esses pecados por meio de algum tipo racional, de razão, entendeu? Ele vai justificar isso de alguma forma. O indivíduo intelectualizado, não o brutão, não o esse sujeito aqui brutalizado que está no navio aqui, são os marinheiros, né? Ó, esses homens são verdadeiros loucos e da mais perigosa espécie, pois a sua loucura não é contínua, senão ocasional, despertada por algum objeto especial, é reservada e fria, de sorte que ainda quando mais ativa, o espírito comum não consegue extremá-la da sanidade, e isso pela razão acima referida. Seja qual for o seu intuito, que nunca é revelado, o método e o procedimento exterior são sempre perfeitamente racionais. Muitas vezes nós temos isso, né, nos estados, homens que nos governam, né, loucos que nos governam, intelectualizados que nos governam, homens capazes de tudo, que justificam a opressão ao outro. Nós temos isso aí aos quilos na história, entendeu? Ali aqui vai dizer que, ora, Claggart mais ou menos era um homem nessas condições, dominado pela obsessão de uma natureza má, não engendrada por uma educação viciosa, livros corruptores ou uma existência de libertino, mas nascida com ele, ingênita, em síntese, uma depravação conforme a natureza. Será esse o fenômeno negado ou não reconhecido que em certos processos criminais confunde juízes? É por essa causa que tem precisado os nossos júris, de vez em quando, suportar não só as prolongadas controvérsias de advogados muito bem pagos, mas também as pendências ainda mais embaraçosas dos peritos médicos igualmente remunerados. E por que nos limitamos a eles? Por que não convocamos também, sob pena de multa, os peritos clericais, já que a vocação os obriga a um contato especial com tantos seres humanos e às vezes em seus momentos de menor reserva, em entrevistas muito mais confidenciais que as travadas entre médico e paciente, parecem-nos qualificados para conhecer alguma coisa das complexidades compreendidas nas questões da responsabilidade moral, tais como, por exemplo, se em determinado caso o crime proveio de manias no cérebro ou de raivas do coração. Quanto às divergências que pudessem ocorrer entre os peritos clericais no desenvolvimento de uma causa, está difícil. Essas dificilmente poderiam ser maiores que as diretas contradições surgidas entre os estipendiados peritos médicos. Negras palavras são essas, diriam alguns. Mas por quê? Porque até certo ponto lembram a frase das Sagradas Escrituras: mistérios da iniquidade. A necessidade que tinha a história de esclarecer a natureza oculta do mestre de armas exigiu esse capítulo. O autor vai cair aqui. Aí no capítulo 11 ele vai falar: a ira pálida, a inveja, o desespero, que movimentou o Claggart. Ele bateu o olho no Billy Budd, ele
ele antipatizou com o garoto de um jeito, como eu falei, de uma forma que não se explica. Assim, eu tentei aqui imaginar que exatamente porque o Billy Budd era um indivíduo assim, amado, muito amado pelos outros, e ele era odiado. Então, como ele era uma criatura de Deus, esse Claggart, ele vai assim, não, eu vou destruir essa criatura de toda forma. Eu vou destruir essa criatura de toda forma. Olha só, eu tinha falado, né, que nas antologias, por exemplo, o Herman Melville, ele foi um indivíduo, ele escreveu esse livro esse texto com 70 anos. Com 70 anos. Aqui, foi o último livro que ele escreveu, foi o último texto, né, Billy Budd, foi o último texto que ele escreveu. Ele já tinha mais de 70 anos. Ele escreveu o Moby Dick, não aconteceu nada. Nada. Ninguém leu. Ninguém quis saber do Moby Dick. Todos os textos que ele escreveu, todos os textos que o Herman Melville escreveu, até morrer, até o Billy Budd, ninguém quis saber. Ninguém quis saber. Ele foi um fracasso absoluto em vida, sim, como escritor, pode-se dizer. Ninguém quis saber. As antologias não quiseram saber dele. Ele morreu na miséria. Ele viajou muito, ele foi um homem de mar, e ele resolveu colocar as experiências dele nos textos, né? Esse Billy Budd, o Moby Dick e tantos outros, né? Esse próprio Benito Sereno, né? Que é um texto que eu quero ler depois. Esse Benito Sereno também é um texto de mar, né? E ele vai colocar muitas essas questões de ordem interior shakespearianas, para dizer, né? E ele não foi considerado, ele morreu totalmente ignorado. Ninguém leu o Billy Budd, ninguém leu o Billy Budd. A mulher dele encontrou os manuscritos, né, que ele estava escreveu com mais de 70 anos, e ele guardou esses escritos, guardou lá num cofre lá, morreu completamente esquecido. Ninguém sabia de Herman Melville, ninguém sabia. Século XIX passou batido. Se você pegar os livros de antologia, né, as antologias de literatura, pegar em 1901, ele não tinha de rodapé. Não tinha de rodapé. Isso foi aumentando com o tempo. Em 1924, descobriram esse Billy Budd. A mulher, parece que a esposa estava com o texto lá guardado, descobriram, publicaram, o livro foi um sucesso. E ele começou a ser lido, né, muito lido, e começou a ser considerado. Mas em vida, ninguém nunca considerou. Essa American Literature que eu tenho aqui, que eu já fiz peguei até alguns textos aqui desse. Tem aqui o Billy Budd, né? Eu tenho o Billy Budd aqui, o completo. Aqui, ó. Aqui já é outra. Aqui ele já coloca o texto completo. Então eu estou com o texto completo aqui do Billy Budd. Partes do Moby Dick. Partes do Bartleby, né? Que é outro texto extraordinário do Herman Melville. Tá vendo? Eu tenho esse texto aqui nessa América. Aqui está a compilação de todos os textos, né? Os grandes autores, né, da literatura norte-americana. E eu só para voltar aqui ao caso do cânone ocidental, o Harold Bloom, ele considera que o grande escritor da literatura norte-americana do século XIX, gente, ai, meu saquinho, minha paciência, viu, que esse pessoal, Emily Dickinson, o Walt Whitman, não, ele considera o poeta Walt Whitman o grande autor norte-americano do século XIX. Ele ignora completamente o Herman Melville, que é mais uma, como eu falei, é mais um daquelas pessoas que se acham, né, os doutos. Eles se consideram os doutos, os entendidos, os especialistas. E o sujeito tem a cara de pau de ignorar o Herman Melville como o maior autor norte-americano de todos os tempos. Foi o homem que praticamente tudo que se escreveu no século XX tem o dedo do Herman Melville, entendeu? Então você pega um negócio desse aqui, cara, o que você vai dizer, né, de um sujeito que escreve um cânone que coloca, assim, não dá. São coisas que realmente não dá. Ele pode entender de Shakespeare, que é que ele fez a vida ter. Esse é o problema de você fechar em nicho. Você se fecha no nicho, aí depois quando você vai falar dos outros, você não entende de qual é. Quer dizer, ele era especialista em Shakespeare, né, consagrado como especialista em Shakespeare, mas aí vai dar uma furada dessa, né? Uma furada dessa que é imperdoável. Então, beleza. Ó, eu falei um pouquinho do Billy Budd, tá? Esse texto deve ter umas 60 páginas, vale conhecer, vale ler. Se você tiver interesse também tem filme feito, né, de 1960, vale a pena conhecer, vale a pena ver aqui o tanto, né, que a alma humana está exposta, que está aqui exposta para quem quiser ver
como o ser humano ele age, sim, pessoas que às vezes estão do seu lado, pessoas que estão que está com você do seu lado, mas ele tem uma inveja, ele tem uma antipatia, ele tem um ódio de você tão grande que o que ele quer é destruí-lo, quer destruir você de alguma forma, entendeu? Ser humano é algo assim imenso, tanto para o bem quanto para o mal. Pode fazer coisas extraordinárias, mas também é capaz de cometer barbaridades assim atrozes. A gente vê isso no noticiário todo santo dia aí, a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas assim inexplicáveis. O porquê se faz, mas faz. E na literatura tá aí escrito aí aos quilos, porque no meu entender tudo que tá na literatura tem um quezinho, tem um pezinho na verdade, tem um pezinho aí nas barbaridades aí, ou em coisas boas ou em coisas ruins que estão aí zanzando por aí, os vampiros que estão aí ao nosso redor. Esse livro aqui tem a tradução do Octávio Mendes Cajado, é da Ediouro, você pode encontrá-lo aí, né? Pedir pela Amazon, todos esses materiais aqui que eu falei, até o próprio Cânone Ocidental, se você quiser mesmo, tem aí para comprar, ó. Se você quiser comprar, se quer tirar a prova do que é um material escrito por um douto, por um chamado douto de universidade, tá aqui, ó. Tá aqui. Se você quiser adquirir na Amazon, Shakespeare, se você quiser comprar o Shakespeare pela Amazon, tem que deixar o link aí embaixo, beleza? Se você quiser comprar o Moby Dick, ó, se você quiser adquirir o Moby Dick, entendeu? Se quiser adquirir o Moby Dick, eu vou deixar o link aí embaixo para você comprar. Se comprar, não esquece de mim não, beleza? Esquece de mim não. Aperta o clique aí, compra esse livro, compra os livros, inclusive o filme, se você quiser adquirir o filme O Vingador dos Mares, o Billy Budd, pela Amazon, compra lá, beleza? Tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Esse é o canal Paulo Dharma 1970, a gente está sempre aqui com a resenha, com um livro, ó, da Zureia, sempre aqui nesse canal, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilha, passa adiante aí, beleza? Tranquilo? Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau!